Na verdade, eu fico feliz porque, assim, muito do que eu converso aqui no nosso podcast, Hugo, eu quero muito a mensagem que você falou de trazer tudo aquilo que a gente fala para a prática, sabe? Para o dia a dia. Eu penso muito que o desenvolvimento pessoal, infelizmente, em algum momento ficou só como para pessoas que têm dinheiro, mas assim, eu acho que o desenvolvimento pode ser para todo mundo e que todo mundo possa alcançar. E aí até te deixo a pergunta do autoconhecimento. Na nossa vida corrida, dia a dia, trabalho, a gente não tem tempo para nada, que dirá muitas vezes a pessoa nem se encontra com tempo para ter autoconhecimento. Mas eu decidi que eu quero me conhecer para crescer na minha carreira. Que dicas práticas você diria? Começa por aqui para se descobrir. Legal, muito bom, ótima pergunta. Primeira coisa que a gente precisa arrumar tempo para a gente mesmo. Precisa. Se a gente não consegue arrumar pelo menos uns 10 ou 20 minutos para nossa... É uma decisão, não adianta, porque assim, a tendência é que o mundo arraste a gente. O mundo, as demandas de outras pessoas, as agendas de outras pessoas, a tendência normal é que tudo isso arraste a gente para um momento, fora de nós mesmos. E, de alguma forma, a nossa sociedade ela foi crescendo e chegou num momento que, se você não tomar cuidado, não tomar a decisão firme de eu não vou ser arrastado pela agenda dos outros, eu vou ter a minha agenda, você vai acabar sucumbindo a esse volume gigante de estímulos, de informações, e quando você viu, você não fez tudo que você poderia fazer. Então, o primeiro passo nessa jornada, Renato, é tomar uma firme decisão de que, assim, eu vou viver a minha agenda. É uma frase, não sei se quem quiser anotar aí, eu vou viver a minha agenda. A agenda não é a agenda de papel, assim, a agenda de papel pode ser aquela agenda de livro, né? Mas a agenda, quando eu falo, é assim, é o meu propósito, a minha missão, as minhas coisas. É isso aqui que acontece. A gente, enquanto ser humano, a gente tem a tendência de ficar até um pouco viciado na nossa vida. O Joe Dispenza, você conhece o Joe Dispenza? Eu falo do Joe Dispenza. Por nome, sim, já escutei sim. Esse cara é muito, muito legal, eu gosto muito dele. Eu vou até indicar um filme aqui que chama Quem Somos Nós. É um documentário e ele acabou ganhando bastante notoriedade no mundo todo aí com esse documentário, Quem Somos Nós. E lá ele conta, ele faz muitos exames, sabe? Ele é um cara que trabalha com a parte de como a mentalidade funciona, mas ele gosta de fazer exame de encefalograma, como o cérebro se comporta em determinadas reações, a energia ali da pessoa. E o interessante é que o que ele fala, o que ele ensina, o Joe Dispenza, que a gente fica viciado neuroquimicamente e biologicamente na nossa rotina. A gente, por exemplo, assim, ó, é muito interessante, eu passo por isso e é uma coisa que eu estou melhorando. É autoconhecimento, isso na prática já. Eu percebi, Renato, que eu tenho a tendência, e por alguma coisa de até bioquímica, assim, o meu corpo ficou de uma forma acostumado com aquilo, que é ficar atrasado. Você tem essa questão de ficar atrasado ou não? Você tem isso? Sim. Cara, é muito louco. Quando eu era mais novo, né, e fazia ensino médio, eu estava em Campinas. Eu moro em Valinhos, aí ia para o Poli Ventilha em Campinas. Aí eu pegava ônibus. Só que eu pegava ônibus numa avenida em Campinas, aqui em Valinhos, que ela chama Dom Nery, que vai para Campinas lá. Aí o que acontecia? Minha mãe me levava até lá, eu era adolescente, né? Minha mãe me levava, só que acontecia várias vezes, tá? Minha mãe, coitada da minha mãe. A gente chegava perto do ponto e o busão já tinha passado, cara. E ela me levava até, tipo, lá na frente toda, no próximo ponto, para pegar o ônibus, cara. Nossa, várias vezes era minha mãe cortando o busão assim, ó, para eu poder entrar no ônibus e ir para a escola. Então, isso eu fui acostumando, cara, a ficar atrasado. E aí o que acontece? Quando você está em uma situação, tipo assim, pode ser bom ou ruim, eu estou aqui no exemplo que é ruim, mas não é tão traumático. Depois a gente vai aprofundar mais nisso. Olha que interessante. O nosso corpo, ele fica acostumado com aquele sentimento, com aquela sensação de estar atrasado, com aquela, essa é a palavra, sensação. E aí ele vai se acostumando tanto com aquilo, que ele vai praticamente, nas palavras do Dispenza, se viciando naquilo. Ele vai ficando acostumado demais, que ele quer mais daquela sensação. Olha que loucura, a gente acaba se viciando nos nossos hábitos, nossos bons hábitos, nossos maus hábitos. É uma questão neuroquímica e de biologia interna nossa. Nossos neurotransmissores, eles vão se acostumando com aquela realidade e o que vai acontecer? Nós vamos tomando decisões que vão nos levar a viver aquela situação novamente. Quem tem essa tendência de ficar atrasado, quando sai atrasado de casa, parece que vai ter um caminhão na frente, vai ter um carro mais lento, e você vai viver aquilo tudo. Você não gosta daquilo conscientemente, mas o seu corpo gosta. O seu corpo gosta. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o primeiro passo para você realmente mudar isso é que a gente, de alguma forma, está acostumado com a gente, com as coisas que a gente
vive, está habituado a sentir e a fazer, né? E o ponto importante é tomar a decisão de começar a observar a nossa vida, o nosso comportamento, e também o ponto de, a partir daí, decidir viver a própria agenda. Mas eu não sei qual que é a minha agenda, eu sempre trabalhei de uma forma assim, na correria, eu não sei o que eu quero para mim. Não tem problema. O primeiro passo é a decisão firme e consciente de eu quero entender quem eu sou, entender, ter esse autoconhecimento. E a partir do autoconhecimento, já falo dos 4 níveis de autoconhecimento, você vai conseguir, de alguma forma, bolar, desenvolver, criar a sua agenda de propósitos, a sua agenda, as suas metas, o que você acha importante para você. Então, primeira questão, de fato, é decidir. Aí, falando um pouquinho dos 4 níveis de conhecimento, a primeira coisa que a gente tem que ter noção, enquanto ser humano, é uma coisa que a gente, às vezes, enquanto ser humano, né, a gente se acha muito esperto, muito inteligente. Mas, no fim do dia, nós somos animais. Então, o primeiro nível do autoconhecimento é o nível biológico. A gente tem que ter muito claro na nossa mente que nós somos uma entidade biológica, nós somos um ser biológico. E por que isso é tão importante? Porque a vida, ela tem as suas demandas. A vida enquanto a energia, vamos falar assim, energia biológica, a biologia, né? A vida mesmo, que anima a planta, os animais, o gatinho, os pássaros. A vida tem as suas demandas. E a demanda principal da vida, sabe qual você acha que é a demanda principal da vida, Renato? Isso. Sobreviver, comer. Isso, e tem mais uma palavra que é bonita, uma palavra bonita. Tem tudo isso que são demandas importantes, mas tem uma demanda crucial da vida que é expandir. A vida, ela quer sobreviver, ela quer estar ali presente, mas ela quer expandir. E para expandir, a vida nos colocou na nossa, vamos falar assim, na nossa carenagem biológica, certos impulsos, certas demandas, certos desejos. Isso é muito forte. É o desejo sexual, é o desejo por comida, é o desejo por fazer parte de um grupo. E tudo isso, hoje, enquanto espécie humana, nós somos um sucesso biológico na face dessa Terra. A questão é que, a gente vai entrar nesse assunto hoje, mas enquanto sociedade, talvez a gente esteja degradando aí o nosso planeta, né? Talvez uma outra hora a gente pode até adentrar nesse assunto aí, que é bem profundo também. Mas o ponto é o seguinte: enquanto entidades biológicas, você, eu, as pessoas que conhecem, nós somos um sucesso na face dessa Terra. Só que esse sucesso, ele veio acontecendo, né? Essa espécie humana, ela veio se sofisticando, ela veio ficando assim, realmente sofisticada e foi se aprimorando, mas à base de certas demandas e certos impulsos que a vida precisa ter para expandir. Isso se manifesta na base de desejos, de impulsos, de necessidades, de demandas muito intrínsecas à nossa natureza biológica. E é importante a gente ficar atento a isso, porque se a gente não parar para pensar e não saber, o primeiro passo é conhecer, né? Quando o conhecimento te traz a luz e a verdade para você entender o que está se passando na sua vida. Então, começa por aí. Entender que nós somos entidades biológicas. Cada um de nós é um ser vivo, biológico, e temos as demandas. Aqui, para resumir, as demandas principais, a gente pode resumir aqui para a gente depois trazer para o dia a dia, né, que é a sua pergunta, é a questão da vontade, né, da necessidade de comer, a necessidade da reprodução sexual, a necessidade de fazer parte, né, de um grupo. Isso garantiu a nossa sobrevivência enquanto espécie humana, foi muito importante fazer parte de um grupo, e também a necessidade de abrigo, né, para a gente estar abrigado. E aí, quando a gente tem noção disso, o que a gente tem que entender? Aí, como a gente observa no nosso dia a dia, de que maneira essas demandas estão interagindo com os estímulos externos. Para pegar um assunto que é um assunto um pouco polêmico, se gosta de polêmica, assim, a gente pode pegar a questão do desejo sexual, que é uma coisa natural do ser humano por conta da entidade biológica que nós somos. A mídia, a própria publicidade e quem quer divulgar informações em massa usa e abusa dessa questão das questões sexuais. E a gente, enquanto ser vivo, racional, o nosso papel é ficar atento até que ponto os estímulos externos estão me tirando da minha agenda. Olha só, isso é muito importante, especialmente a gente na perspectiva dos nossos impulsos biológicos. Até que ponto, aí a gente pode trazer mais para o dia a dia das pessoas e falar das mídias sociais, né? Instagram, TikTok, às vezes estimulam demais as nossas questões, né? E aí, até que ponto os estímulos externos estão mexendo com os meus
as minhas demandas biológicas internas e me tirando da minha agenda. Tem sentido isso para você, Renato? Bastante, na verdade, e até complexo, né? Porque, de forma geral, esses estímulos externos estão interferindo na nossa agenda e a gente nem está percebendo, na verdade, né? Justamente, cara, justamente. Isso é muito importante. Quando você sabe que você, antes de tudo, é uma entidade biológica, um ser vivo, com estímulos que são até mais fortes do que você, se você não sabe disso, você acaba deixando levar pelos estímulos. Mas se você sabe, você fala, não, deixa eu entender aqui. Ó. Tipo assim, até que ponto, por exemplo, eu estou no Instagram ficando... Porque isso acontece, não sei se está só entre adultos aqui, não vou falar nenhuma besteira, mas acontece de muitos homens adultos ficarem horas e horas vendo foto de mulheres bonitas no Instagram. Olha que loucura isso, é o estímulo, a demanda sexual dessas pessoas que têm esse hábito. Fora a pornografia também, né? Consumir conteúdo erótico, tudo isso é um estímulo, é uma demanda interior, que aí desregula internamente, só que a base disso é, de fato, uma demanda biológica. E se você não tem noção disso, você se deixa levar, cara. E aí você já perde muito da sua energia, já perde muito da sua agenda. Então, o primeiro passo é esse, entender, esse é o primeiro nível do autoconhecimento. Que você é um ser biológico que tem suas demandas. A questão de comida também, às vezes a gente acha na comida uma fuga, né? Para as questões de problemas que a gente tem um dia ruim, um dia não foi tão satisfatório, e a gente vai para a comida, que existe tanta opção de comida hoje, né? No iFood ali, se eu pedir agora, daqui 15 minutinhos chega um lanche aqui super suculento, gostoso, maravilhoso, mas talvez não seja a melhor opção nutritiva para mim, mas que vai me saciar ali na questão dessa demanda biológica, só que vai o quê? Me tirar da minha agenda, de ser saudável, ter uma vida mais regrada na parte da alimentação. O que você achou dessa parte desse primeiro nível? O que você pode acrescentar da sua experiência pessoal que você já viu? Eu tenho uma curiosidade, na verdade, assim, falar digamos, dessa parte biológica, digamos, da vida para o desenvolvimento pessoal, hoje em dia é uma visão talvez, não uma visão de dizer assim, né, baseada em todas as suas pesquisas, todas as pesquisas, todos os estudos que você citou. Por mais que sejam pesquisas, é uma visão corajosa, né? Porque hoje em dia a gente meio que está sendo... A mídia, digamos assim, o marketing usa muito disso com a gente, mas de forma geral faz as pessoas acreditarem que isso não influencia tanto nelas quanto elas acreditam, né? Assim, não deixa de ser uma visão corajosa do desenvolvimento pessoal, sabe? Então, exatamente, foi o que eu falei. O meu trabalho é aprofundar. Tipo, eu não gosto de ser raso, assim, eu gosto de aprofundar. E não tem como falar, no meu entendimento, tá? De desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, sem ter essa consciência do nível biológico. E o que você falou é muito real. A mídia, o mainstream, né, que é a comunicação de massa, ela normalizou muita coisa. E o que acontece é que, infelizmente, a gente, se a gente não se atentar, a gente acaba virando um rebanho. Esse é o ponto, cara. E quando a pessoa, de alguma forma, quer viver a sua própria agenda, ela não tem como fazer parte de um rebanho. O que ela vai fazer é entender, e não adianta, cara. O primeiro passo é o autoconhecimento, para a pessoa entender. E o primeiro passo do autoconhecimento é justamente esse, entender. Eu sou um animal, cara. Você é um animal, a gente tem esse nível biológico. A gente tem que entender como funciona. Eu não sou especialista, eu pesquiso tudo, mas não sou especialista, mas uma linha da ciência que vem trazendo isso à tona, e tem várias pessoas no Brasil hoje que fazem isso, né? Que é a neurociência, cara. A neurociência, ela não fala com essas palavras aqui, né? Ela fala um pouco mais técnica e tal. Como eu falei antes, o meu trabalho é trazer para o dia a dia, onde o pneu gira no asfalto, para as pessoas conseguirem entender. Mas a neurociência traz muito disso. Eu não vou ficar falando em termos técnicos, não é minha área, né? Não cabe ficar falando coisas mais técnicas. Mas muita coisa que eu estou falando aqui tem a ver com neurociência também. Mas o legal é trazer para o dia a dia. Mas, assim, no resumo, nós somos uma entidade individual biológica. Vamos lá, para ficar bonito, ficar chique. A gente é um animal. Para não falar que a gente é animal, a gente é uma entidade da natureza, uma entidade biológica que tem as nossas demandas. E esse é o primeiro passo. E aí, como você faz isso no seu dia a dia? Observar como que você está reagindo aos estímulos. Até que ponto os estímulos externos, quais quer que sejam eles, até a demanda por companhia, a demanda por fazer parte de um grupo. Às vezes, como é uma demanda nossa, até uma demanda biológica nossa, né, de fazer parte do grupo, porque olha só que interessante, a neurociência explica isso, né? Tudo que a gente, de alguma forma, foi construindo, né, os assassinatos, o jeito que a gente se comporta, no geral, enquanto espécie, aconteceu para a gente sobreviver.
para a gente ir expandindo a espécie humana e a vida, né? Porque a vida, ela se manifesta. Ela se manifesta de várias maneiras. A mais sofisticada aqui neste planeta é até onde a gente sabe, né? Nesse instante, é a espécie humana. E aí o que foi acontecendo? Quem se comportou de tais maneiras sobreviveu. Então, quem tinha, de alguma forma, a sinapse e a tendência de ficar em bando, sobreviveu. Quem sentia medo e fugiu do leão, na hora que não tinha como lutar com o leão, ou qualquer outro animal ali feroz, sobreviveu. Então, a gente foi, tudo que as nossas tendências de comportamento hoje, em geral, enquanto espécie humana, elas serviram para levar a gente à sobrevivência, e isso criticando ao longo do processo, né, ao longo dos anos, a nossa espécie humana. Só que o que acontece é que muitas dessas programações já não cabem no dia de hoje. Então, a gente precisa entender até que ponto que eu estou sendo levado pelos estímulos e pelas demandas e falar, não, isso aqui já não faz sentido para hoje, para a minha agenda, ou para o mundo que eu vivo hoje. Então, esse é o primeiro nível do autoconhecimento, a noção de que nós somos seres biológicos. Olha, acho que, de forma geral, eu começo a enxergar, assim, conversando com você, o quanto é difícil o desafio de ser um profissional de desenvolvimento, né? Porque, assim, já é uma profissão que muitas vezes as pessoas enxergam de certa forma e, bom, eu vejo até pelas suas palavras, por tudo que você está trazendo, é o óbvio, mas o óbvio às vezes está difícil de ser dito, né? De muitas formas, né? Justamente, cara, mas esse é o meu trabalho, falar o óbvio para as pessoas e ajudar as pessoas, que o óbvio ajuda, né? Claro que vai ter gente que vai ouvir, não vai gostar muito, mas não tem problema, né? Faz parte de tudo. De quem fala alguma coisa está sujeito a não gostar, né? Mas o ponto é esse aí. Alguma pergunta sobre essa biológica? Deixa eu só compartilhar aqui, ó, o boa noite aqui do Marcelo, deixou um boa noite aqui pra gente. A Ellen Robson mandou um boa noite aqui, Campinas na área. Fala, Ellen Robson Duda, foi minha amiga. Fala, Ellen Robinson, vou te ver por aqui. E também perguntou se vai ficar gravada, Ellen. Vai ficar gravada a live aqui também. Vai para você acompanhar aí depois, mas pessoal, quem estiver acompanhando a gente aqui ao vivo, deixa a sua pergunta, deixa a sua curiosidade. E olha, já estou nervoso aqui, ansioso, porque o tempinho é muito curto para a gente perguntar, tem muita coisa, já estou até fazendo um convite antecipadamente para o Hugo para a gente conversar de novo aqui futuramente. Que, olha, a gente ia complementar ali todas as etapas do autoconhecimento e ainda gostaria de falar dos perfis, né, também, que era uma parte importante, mas...